dia 5 de agosto de 2022, e nosso tema de hoje se refere às questões 37 a 42 do Livro dos Espíritos, com o tema Formação dos Mundos. Na questão 37, Kardec pergunta: o universo foi criado ou existe de toda eternidade como Deus? E os espíritos respondem: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então aqui os espíritos estão nos esclarecendo que o universo é criação de Deus. Ele não existe de toda a eternidade como Deus. E aí nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, no livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles afirmam que o universo não é obra do acaso. Ele foi criado por Deus, que é eterno, único, onipotente e poderoso, para criar, manter e transformar por sua vontade absoluta em relação aos demais seres e coisas da natureza que conhecemos e até daquela que não conhecemos, pois só gradativamente vamos desvendando esses mistérios que se colocam diante de nós. Então, à medida que nós vamos evoluindo moralmente, espiritualmente, nós vamos entendendo melhor a criação divina. Se nós comparamos a humanidade de hoje, né, com os séculos anteriores, né, a época da Idade Média, onde ainda o homem não tinha noção do sistema solar, do movimento dos astros, dos planetas. Nós não tínhamos telescópios, né? Então tudo era muito primitivo ainda, né? As pessoas achavam que a Terra era o centro do universo, que a Terra era plana, porque não havia, né, o conhecimento científico que pudesse esclarecer, né, que a Terra é um planeta que pertence ao sistema solar, que ela não é plana, que os planetas do sistema solar gravitam, né, em torno do Sol, que é uma estrela que propicia a vida no planeta Terra com a luz que ele irradia, o calor. Tudo isso foi sendo compreendido, entendido à medida que a humanidade foi evoluindo, os homens foram ganhando conhecimento, melhorando, e assim nós vamos evoluindo e compreendendo melhor a criação divina. Na pergunta 38, Kardec questiona: como criou Deus o universo? E os espíritos respondem: para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E aí nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles nos esclarecem que cientistas e pensadores de todas as épocas não conseguiram definir o mistério que envolve a criação de Deus. Deus é o comando único e inteligente do universo. Ele, por sua vontade, criou e continua criando incessantemente, renovando a humanidade com seu amor incondicional. Nós, seus filhos, ainda não conseguimos compreendê-lo em sua infinita bondade. Como Deus criou o mundo? Um dia,
Quando formos espíritos mais iluminados e próximos da divindade, seremos capazes de compreender a criação divina. Então, Deus é a inteligência suprema, como os espíritos nos esclarecem, e para nós que somos ainda espíritos bastante imperfeitos, é difícil entender como Deus criou o mundo. Existem espíritos superiores, evoluídos, que ajudam nessa tarefa da criação. Mas é claro que a criação divina é superior a tudo, está muito, muito acima do que nós podemos entender. Mas nós vamos ver mais adiante que Deus tem, através desses espíritos benfeitores que trabalham também no espaço, ajuda nessa sua tarefa de criação. Na questão 39, Kardec pergunta: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? E os espíritos respondem: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. E aí Ana Maria Spranger e Djalma Santos nos esclarecem que a matéria primitiva encontra-se disseminada no espaço. Os espíritos superiores, através da força do pensamento, condensam a matéria primitiva. Surge a conhecida bola de fogo que, ao se resfriar, dá lugar à matéria que conhecemos: sólidos, líquidos e gases. Os sólidos vão constituir as planícies e montanhas. Os líquidos formarão os mares, rios e lagos, e os gases estarão disseminados no espaço. Então, conforme nós havíamos comentado no slide anterior, Deus, na sua criação, tem a colaboração dos espíritos superiores, como Ana Maria Spranger e Djalma Santos nos esclarecem aqui. Os espíritos superiores, através da força do pensamento, condensam a matéria primitiva. Então, essa matéria primitiva, presente no universo, ela vai ser condensada, né, e vai se transformar, né, como eles dizem aqui, numa bola de fogo que, ao se resfriar, vai dar lugar à matéria que conhecemos. Então, aqui nós temos uma explicação de como os planetas se formam. No nosso caso, o planeta onde vivemos, que é a Terra, onde nós temos os sólidos, né, nas planícies, nas montanhas, os líquidos nos mares, rios e lagos, e os gases disseminados no espaço. No caso, nosso corpo físico depende do oxigênio, né, que está presente na atmosfera para que nós possamos respirar e viver. Então, os espíritos estão ali na resposta nos esclarecendo que essa condensação da matéria, né, disseminada no espaço é o que nós temos condição de entender no atual estágio em que estamos de desenvolvimento, sobre a formação dos mundos. O mais, né, que é o comando, né, dessa criação através da inteligência suprema de Deus, isso ainda
é um mistério para nós e que só com a evolução é que nós vamos poder entender, né? E vamos também poder compreender como se dá essa, essa parceria, né, dos espíritos superiores através dessa força, né, do pensamento para poder condensar essa matéria disseminada no espaço e transformar, na matéria que nós conhecemos nos planetas que temos no universo. Na questão 40, Kardec pergunta: serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? E os espíritos respondem: isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Então, aqui, os espíritos estão nos esclarecendo a respeito dos cometas, que seria um começo, né, dessa transformação, da matéria primitiva, sendo condensada para a formação, né, como nós vimos na questão anterior dos planetas, sendo que eles estão também nos esclarecendo que é um absurdo acreditar-se, né, que os cometas possam trazer sorte, ou então azar, ou então, como assim, às vezes as pessoas veem um cometa cruzando no espaço, no céu, e acreditam que podem fazer um pedido e ser atendido, né? Então, tudo isso são coisas que não tem nenhuma validade, né, científica. Porém, como os espíritos estão aqui nos esclarecendo, os corpos celestes, todos, né, como eles dizem, de algum modo influem, né, em certos fenômenos físicos. Então, por exemplo, nós temos a Lua, que é o satélite do nosso planeta Terra. Então, ela influencia no movimento das marés, do mar, né? Então, nós temos, por exemplo, quando a Lua está cheia, né, as marés nos mares ficam mais cheias, então a água do mar vem mais acima, né, na areia da praia por influência da Lua. Então, isso realmente acontece, né? Mas é uma coisa que tem uma explicação científica, né? Não é uma crença popular. Formação dos mundos. Ana Maria Spranger e Djalma Santos esclarecem que a formação dos mundos dependerá sempre da ação de espíritos superiores. Eles trabalham em comunhão com Deus em uma tarefa de cocriação. Os cometas são um princípio de agregação da matéria esparsa no universo, mas a organização dessa agregação depende da inteligência suprema de Deus. Então, aquilo que nós estávamos falando, Deus é a inteligência suprema e que tem esse trabalho, né, incessante de criação, né, e essa agregação da matéria que está no universo de maneira esparsa, né, ela tem a colaboração dos espíritos superiores, né, que como nós vimos no slide anterior, através da força do pensamento, vai ser transformada, vai ser condensada
para que haja a formação dos planetas. E aí, no livro A Gênese, Kardec nos esclarece que alguns hão visto nesses astros dotados de cabeleira mundos nascentes e a elaborarem no primitivo caos em que se acham as condições de vida e de existência que tocam em partilha as terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição e, para muitos, a singular aparência que têm foi motivo de apreciações errôneas acerca da natureza deles. Isso a tal ponto que não houve, inclusive, na astrologia judiciária, quem não os considerassem como pressagiadores de desgraças enviados por desígnios providenciais à terra espantada e tremente. Então, essas palavras se encontram na Gênese, né? E Kardec aí está nos esclarecendo a respeito dos cometas, que nós ainda não temos, assim, condições evolutivas, né, para poder entender, né, o mecanismo de movimento, né, dos cometas, se eles seriam mundos em estado de destruição ou em formação, né, mas o que nós temos condições de entender é que eles seriam, então, um exemplo, né, de como se dá esse processo, né, de condensação da matéria. E aí, Kardec continua: os quadros da natureza, como Kardec continua nos esclarecendo, deveriam bastar amplamente para afastar o observador da preocupação de perquirir relações inexistentes e deixar aos cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes, que servem de exploradores aos impérios solares. Porque os corpos celestes de que tratamos são coisa muito diversa dos corpos planetários. Não têm por destinação, como estes, servir de habitação a humanidades. Vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se às vezes pelo caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, aurir nos focos solares os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Então aqui Kardec está nos esclarecendo a respeito dos cometas, que são corpos celestes, mas que não estão destinados a se transformar em planetas, né? Eles nos dão, assim, uma ideia de como que é esse processo de condensação, e eles podem nos instruir a esse respeito, mas eles apenas vão circulando, né, pelo espaço de sóis em sóis, né, e, como ele explica aqui, pelo caminho eles vão se enriquecendo de fragmentos planetários e reduzidos ao estado de vapor, e eles podem, através dessa trajetória, né, que eles têm, né, podem nos influenciar de alguma forma, né, se, por exemplo, houver
um choque, né, de um cometa com um planeta, por exemplo, para o nosso planeta. Isso já aconteceu, né, e pode ser um acontecimento trágico, né? Então, daí a necessidade de se estudar, né, o que os astrônomos fazem, para que a gente possa, ainda não entendemos exatamente como acontece, né, essa trajetória, mas podemos tentar evitar que haja uma tragédia, né, no nosso planeta. Então, ainda temos muito que aprender sobre esses corpos celestes. Questão 41, Kardec pergunta: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? E os espíritos respondem: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. E aí, nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles nos esclarecem que os mundos físicos são passíveis de desagregação, assim como os sóis, as estrelas e os satélites. Tudo tem sua duração limitada, mesmo que essa durabilidade ultrapasse milênios e não possa ser acompanhada pela mente humana. A morte não é um fenômeno ligado apenas ao homem terreno, e sim a todas as coisas que tendem a desaparecer com o passar dos tempos. No livro A Gênese, Kardec nos esclarece o seguinte: essa terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como cinza inútil pelo turbilhão dos céus? Não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que a galardoaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos na existência e que a conduziram à idade madura e à velhice, vão também presidir a desagregação de seus elementos constitutivos, a fim de os restituir ao laboratório onde a potência criadora aure incessantemente as condições da estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis. Então, aqui nós podemos concluir, né, pela resposta, né, dos espíritos, pelos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, e pelos esclarecimentos de Kardec no livro A Gênese, que realmente o mundo pode desaparecer e disseminar-se no espaço, né? Então, aqui no livro A Gênese, né, ele está nos esclarecendo como que há essa transformação, né, dos elementos que vão ser assimilados por outros corpos, que vão ser transformados, né, e como a gente observa na natureza aqui na Terra, tudo tem um objetivo maior, né? Tudo é coordenado pela inteligência suprema de Deus. Então, na natureza a gente observa que as folhas que caem das árvores, quando caem na terra e vão se decompondo, elas se transformam
em elementos preciosos que vão alimentar a terra e, consequentemente, vão alimentar as raízes daquela árvore, né, de onde elas caíram. Então, os elementos se transformam num equilíbrio perfeito, né, coordenado pela inteligência suprema de Deus. Na questão 42, Kardec pergunta: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? E os espíritos respondem: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Ana Maria Spranger e Djalma Santos comentam que só os espíritos que tenham atingido o ápice da perfeição poderiam penetrar nesses mistérios. Para os habitantes da Terra, ainda envolvidos com as imperfeições dos vícios e desejos, esse assunto está fora do alcance. Kardec nos esclarece na Gênese o seguinte: o homem apenas pode comprovar o que existe. Acerca de tudo o mais, apenas lhe é dado formular hipóteses, e quer porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual, quer porque lhe seja inútil ou prejudicial presentemente, Deus não lhe outorga nem mesmo pela revelação. Então, aqui Kardec está nos esclarecendo que no atual estágio evolutivo em que nós estamos, nós podemos apenas formular hipóteses, né, de como os mundos são formados e quanto tempo dura essa formação, né? Como os espíritos nos esclarecem, só o Criador, só a inteligência suprema, que é Deus, pode conhecer, né, esse tempo, né, que dura essa formação. E no livro A Gênese, também Kardec nos diz o seguinte: antes que existisse a Terra, mundos sem conta haviam sucedido a mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiam para a vida até os que desde toda a eternidade haviam tomado lugar entre os puros espíritos vulgarmente chamados anjos. Então, essa formação dos mundos é um processo constante, né, da criação divina, e existem já seres espirituais que estão na expectativa desses mundos criados, né, por Deus, para irem habitar nesses mundos. Tudo coordenado pela inteligência suprema de Deus, de forma equilibrada, para que os espíritos possam evoluir, né, para os espíritos poderem progredir e alcançar, né, a felicidade verdadeira através desse progresso espiritual. Conclusão. Kardec nos esclarece no livro A Gênese que o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes,
sendo incessante a criação dos mundos e dos espíritos e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do seu livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação, e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, povoada de espíritos relativamente inferiores. A vida corpórea é aí mais penosa do que noutros orbes, havendo-os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra, e em confronto com os quais esta seria relativamente um mundo ditoso. Então, aqui Kardec está nos esclarecendo a respeito do que acontece, né, no mundo espiritual e o que acontece com os mundos também onde os espíritos habitam. Então, a Terra, como é ainda um planeta de provas e expiações, ela se encontra nessa condição porque os espíritos que habitam aqui na Terra são espíritos ainda relativamente inferiores, né? Então, o planeta vai evoluindo à medida que os espíritos que habitam esse planeta vão evoluindo também moralmente. É necessário haver o desenvolvimento intelectual também para que os espíritos possam evoluir também moralmente. E aí, Kardec também nos esclarece que nessa caminhada evolutiva, né, nós podemos observar que o livre-arbítrio ele é preponderante, né, porque existem mundos antigos, né, onde os habitantes ainda estão num adiantamento aquém do que poderiam estar. Por quê? Porque os espíritos que ali habitam fizeram uma opção ainda de não caminhar, né, de não progredir moralmente. Então, daí a necessidade, né, de nós termos um conhecimento, de nós cultivarmos, né, o nosso estudo do Evangelho, né, porque Jesus veio à Terra justamente para nos esclarecer e nos mostrar o caminho da evolução. Então, cabe a nós agora usarmos o nosso livre-arbítrio para evoluirmos e fazer com que a Terra seja um planeta ditoso, né? Depende de todos nós que façamos, né, a nossa opção de cultivar o bem, né, de amar o próximo, como Jesus nos esclareceu, né, amar a Deus sobre todas as coisas, para que nós possamos, então, transformar a Terra num planeta melhor. Obrigada a todos pela atenção e fiquem todos com Deus. Meus prezados irmãos, boa noite. Após a finalização dos estudos